Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou Eduardo Starling e temos uma novidade. Hoje eu vou estrear um formato que, se tudo der certo, veio para ficar, tá? Eu resisti, mas veio para ficar, que é o formato de entrevistas. Aí alguém vai se perguntar, pô, mas o episódio bônus, você não fez entrevista ali com o Carlos lá do Tô Aquariando? E aí é só um disclaimer aqui, só uma explicação. Na verdade, ele que me entrevistou, tá? Foi iniciativa do blog, né? A entrevista originalmente foi mensagem, foi por escrito, e a gente teve a ideia de fazer uma brincadeirinha transformando em vídeo e áudio para poder postar. Acho que a gente achou que ia ser legal e tal. E dali que veio essa sementinha. Só que foi um episódio super difícil de fazer, porque não foi ao vivo a entrevista, então vocês reparam que o que eu falei não está exatamente escrito. Na verdade, eu gravei a minha fala baseado no que eu escrevi. E a pergunta não, ele leu direitinho, então a culpa ali é minha mesmo. E assim, ele mandou tudo filmado dele, eu peguei todos os meus, depois eu tive que montar o quebra-cabeça aqui, deu um trabalho desgraçado. E aqui, essa aqui é uma entrevista mesmo, assim, marquei um horário, vamos lá, vamos gravar, e pronto, uma pauta prévia e fomos. E foi uma coisa muito, muito legal. Primeiro pela pessoa do Robson, aí ele vai ouvir isso depois, não tá ouvindo agora, né? Depois eu falo mais no final. Mas assim, primeiro porque o cara é gente boa pra caramba e tal. E segundo que funcionou muito bem, foi um papo legal. Eu tive que me policiar pra não ficar interrompendo, porque eu sou assim, né? Eu falo demais, a galera que me conhece sabe. E, pô, entrevista assim, podcast, não dá pra ficar falando por cima. Dá até mais trabalho. Mas o papo fluiu super bem. Agora vai depender mais da minha habilidade de, talvez, não sei se é habilidade, mas talvez moral de conseguir outras pessoas legais para trazer. Eu achei que já foi uma ótima oportunidade, e aí que eu agradeço ao Carlos do Tô Aquariando pela ponte, que ele que fez essa ponte aqui. E assim, se a coisa vingar, eu acho que pros aquaristas vai ser muito legal conhecer um pouco mais do outro lado da coisa. A gente tem muita coisa para desmistificar no aquarismo, e esse papo com o Robson ajuda a desmistificar isso. Eu falei um pouco sobre isso no podcast do Se o Aquarismo é Caro. Mas assim, eu acho que tendo a oportunidade de mostrar mais o outro lado, eu acho que todo mundo vai crescer. Vai ser bom para a galera que está trabalhando com isso, para a galera que tem esse, entre aspas, trampo de ficar divulgando aquarismo, e para quem está consumindo o produto também. Tá? Então, sem mais delongas, fica aqui com o papo que eu bati com o Robson, tá? Foi um papo bem, especialmente galera de plantado, tá? Que galera de plantado, isso aqui é aula, tá? Fica aí com a nossa conversa, então. Então, pessoal, a gente está hoje com o Robson Fonseca, da Base Flora, analista de sistemas e aquarista há mais de 35 anos. Tá batendo comigo aí, né? Enfim. Sempre disposto a compartilhar conhecimento com todos e aberto a novos conceitos e aprendizados. E aí, Robson, tudo bem contigo? Como é que estamos? Tudo certinho, tudo na paz. Correria de sempre, mas estamos seguindo em frente. É isso aí. Correria todo mundo tem, né, cara? Mas, assim, faz parte, né? Bom, antes que eu me esqueça, que no final das contas, no final dos episódios eu costumo atropelar, né? Então, antes que eu me esqueça, só te agradecer pelo teu tempo aí, né? Porque eu sei que tua vida é corrida pra caramba aí, pra gente poder bater esse papo aqui. E aí, aproveitando, eu queria que você contasse pra gente aqui como é que você começou no aquarismo. Foi alguém que te influenciou? Foi alguém de família? Ouviu na televisão? Contar um pouco como é que foi esse teu primeiro aquário, como é que começou o aquarismo na tua vida? Cara, quando eu tinha mais ou menos, eu ia fazer 12 anos, fazer meu aniversário de 12 anos. Aí um tio meu perguntou, o que você gostaria de ganhar de presente? Aí eu falei assim, um aquário. Mas assim, falei meio zoando, né? Porque naquela época a gente não tinha muito acesso, não tinha... Eu nem sei, eu acho que foi meio aleatório. Não... Meio assim, a pergunta foi surpresa e eu mandei essa.
né, a um aquário. Não, e a gente não tem muito... a gente não é muito exposto pela mídia, a gente não vê anúncios de aquário na televisão, por exemplo. Então é uma coisa realmente... Tanto é que quando... Nessa época eu nem sabia que tinha loja de aquarismo na minha cidade. Uma cidade pequena, Barra Mansa, né? Nem sabia. E acabou que depois descobri que tinham duas. Entendeu? E aí, um dia do meu aniversário, ele me chamou lá na casa dele. Aí tava lá com um aquário. Já com... Naquela época era um aquário de 30 litros, mais ou menos. 30, 35 litros. Né? Tanto é que eu consegui carregar ele sozinho, com 12 anos. Então eu era pequeno. E veio com aquele famoso filtro biológico de fundo, né? No dia seguinte ele me trouxe os peixes, né? Aí trouxe bastante peixe, acho que eu contei, acho que tinha mais de 10. Aí era King o Cometa, Espadinha, tinha Paulistinha. Tinha alguns outros também que eu não lembro mais exatamente o que era. Mas assim, eu sei os nomes agora, mas antigamente eu não tinha ideia. Eu sabia que os peixes eram bonitos tal, mas não sabia o nome de nenhum. Aí botei os peixes lá no aquário, eles nadando lá, bonitinho, tudo certinho. Aí no dia seguinte, levantei cedo, só fui direto para ver o aquário. Aí a água estava turva, meio esbranquiçada, e os peixes tudo lá deitados no fundo, né? Aí eu pensei assim, eles devem estar descansando, né? Devem ter nadado muito, estão descansando. Mas ficaram o dia inteiro assim, eu falei, pô, esses peixes gostam de descansar. Aí dei ração e nada deles pegarem a ração, tá tudo inerte lá. Aí mais à noite já tinha morrido tudo. Aí eu, poxa, eu fiquei triste, né? Caramba, não é possível. Aí ele me perguntou os peixes lá, eu falei, morreu tudo. Aí ele foi e comprou mais alguns para mim. Aí coloquei lá. Aquela água turva eu tinha jogado fora, botado água nova. Aí morreu tudo também. Eu falei assim, não é possível, tem coisa errada aí. Não é pra... Peixe não pode ser descartável dessa forma, não. E era uma época que não tinha internet, né? A gente estava... Não tinha informação nenhuma. Aí eu pensei assim, pô, vou em alguma banca de jornal, ver se eu acho alguma coisa, né? Aí percorri as bancas de jornal e nada. Aí eu descobri que tinha loja de aquarismo aqui na minha cidade, Barra Mansa. Mas também, assim, era loja de aquarismo, mas assim, era loja de pet em geral, de rações. Mas tinha só uma paredezinha lá de aquarismo. Aí me falaram que tinha uma loja mesmo de aquarismo um pouquinho mais distante, mas ali pelo centro mesmo. Aí eu fui, tinha peixe de água salgada, tinha tudo. Mas só que era muito tímido, só ficava lá vendo, não perguntava nada, né? E todo dia, quando saía da escola, eu passava nessa loja, ficava só olhando, não comprava nada. E o aquário lá vazio, né? Morreu tudo. Aí eu falei, não é possível. Aí eu pensei assim, pô, será que é muito peixe que estava dentro do aquário? Aí minha mãe me deu um dinheiro e comprei só um peixinho só. Nem lembro qual que era. Não sei se era espada. Aí coloquei. Aí ele viveu uma semana. Eu falei assim, opa, eu acho que eu tô chegando no ponto. Viveu uma semana, já é mais que 24 horas, né? Aí nisso foi passando o tempo, sempre repondo peixe, já aquela sensação que o peixe era descartável, comprou, morreu, compra outro, e eu com aquela pulga atrás da orelha. E acabou que um dia eu achei uma revista de aquarismo na banca de jornal. Aí na hora eu comprei. Acho que eu tenho essa revista guardada até hoje. Deve estar em alguma caixa por aí. Você lembra em que ano que foi isso, mais ou menos, cara? Cara, agora você me pegou. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Eu acho que foi em 80 alguma coisa. Eu nasci em 75, 85, 87. 87 isso. A mesma época que eu. Sou de 74, é por aí. Isso, 87. Aí encontrei a revista, uma revista bem simplesinha, tinha até algumas fotos de peixes que estavam de cabeça para baixo na edição impressa da revista. Aí,
Nessa revista tinha alguns peixes, né, até alguns que eu cheguei a ter, tinha Paulistinha. Eu fui vendo a ficha técnica deles. Aí eu fui, mas já tinha aprendido que não poderia colocar muito peixe, né? Aí eu comprei um peixe, acho que foi um espadinha, que até que viveu bastante. Acho que viveu uns 3 meses. Mas aí, com o tempo, eu estava descobrindo que quando a limpeza no aquário que eu fazia, era assim, a água ficava turva, eu tirava toda a água e botava água nova. Aí nisso, às vezes o peixe estava bem, e quando eu fazia isso, o peixe morria. Aí eu pensei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada ainda. Aí eu passei a trocar metade da água. Eu vou trocar a água toda, não, vou trocar só metade. Aí passei a trocar só metade e o peixe não sentia tanto, né? Eu falei assim, pô, acho que o caminho é aí. Mas aí foi mais errando do que acertando, e aos poucos eu estava conseguindo manter os peixes mais tempo no aquário. Mas isso assim, depois de meses, 1 ano, às vezes eu conseguia uma estabilidade no aquário, aí eu ia lá, comprava um outro peixe, morria tudo de novo. Mas eu nem sabia ver quando o peixe era doente ou não. Eu achava bonito lá e comprava. Mas se ele estava doente ou não, acho que era isso. Acho que levava peixe doente também e morria. Mas enfim, foi um início bem traumático mesmo. Turbulento. E assim, a gente não tinha onde pesquisar. E aí, como eu sou mais ou menos da mesma época, né? Assim, eu por acaso, eu era menos tímido. Então, depois de um tempo, eu começava a perturbar os caras das lojas, né? E aí eu ia vendo aqui, vendo ali. Mas eu passei o ciclo muito parecido. Eu só comecei a sair mesmo da inércia ali, porque eu comecei a me interessar mesmo, e aí eu fui tendo acesso a livro, né? Eu fui comprando livro, fui lendo aqui, lendo ali, mas era muito difícil, e a maior parte das pessoas desistiam. Eu lembro que as pessoas desistiam. E no teu caso, sozinho, né? Era meio que você se virando. Eu, Belmal, eu fui influência do meu irmão mais velho, que por sua vez foi influência de primos e tios, né? Então, você tem algum legado passa ali, né? Mas, pô, isso ajuda. O teu interesse que faz muita diferença, né? Porque tem muita gente que desiste depois dessas perdas, assim. Verdade. E como eu passava na loja de aquarismo praticamente todo dia, o próprio vendedor, assim, era uma loja de aquarismo, só tinha um rapaz só que era um pouco mais velho do que eu na época, assim, um pouco mais velho, estava de 12 para 13 anos, ele devia ter uns 17, 18. É ele que começou a perguntar, tipo assim, pô, você sempre vem aqui, não pergunta nada, não leva nada. Aí começamos a bater papo, aí ele começou a me dar alguns bizu, né? Mas não coisa muito técnica também, falando para dar pouca ração, não sempre manter pouco peixe, quando o peixe estiver muito parado, trocar 50% da água, mas se nada muito técnico não, uma coisa bem superficial também. Entendeu? Eu comecei mesmo a entender de fato a dinâmica do aquarismo quando começou a entrar a internet. Isso acho que depois de uns 10 anos depois. Porque a internet chegou em 95, né? Mas a gente só começou a ser larga escala lá para 98, 99. Cara, eu tive contato, comecei a ter contato com a internet, porque era difícil ter internet em casa, né? Não era algo muito restrito. Mas eu comecei a ter contato com a internet no meu primeiro emprego, que foi em 96. Que eu comecei a ter contato com a internet, mas também não tinha muito conteúdo de aquarismo na internet. Tinha uma coisa ou outra, né? E aos poucos que foi tendo mais conteúdo, aí que eu comecei a saber o que era pH, o que era amônio, o que era nitrito, a importância da ciclagem. Aí que eu fui começar a ver essas coisas e analisando os meus erros. Então por isso que eu errei, por isso que eu morria peixe e tal. Foi a partir daí que
comecei a entender e começar a conseguir manter peixe, depois plantas. Plantas também foi um início bem traumático também, porque eu colocava a planta no aquário, depois de uma semana apodrecia tudo, né? E o aquário nem luz tinha. Eu falei assim, aí eu vi na internet que planta tinha que ter luz, aí eu colocava uma lâmpada incandescente lá. Aí a planta vivia mais um pouco, mas também não era ideal. Aí foi com a internet também que foi aprofundando também para essa questão de plantas. Tanto é que nesses 35 anos de aquarismo, eu fui aprender a cuidar de plantas uns 15 anos para cá. Então, assim, foram uns 20 anos praticamente em erros e acertos, né? Mais erros do que acertos. Mas foi a busca pela informação era bem complicada mesmo. E os vendedores também eles não tinham muito conhecimento também, né? Talvez os donos teriam conhecimento, mas pelo menos na minha época a gente não tinha. A gente sempre, na loja de aquário, eu sempre encontrava o funcionário, nem sei quem era o dono da loja, não faço a menor ideia de quem era na época. Às vezes nem o dono entendia, cara. É uma coisa que o cara viu e botava ali. E é isso também. Já vi isso também. Pois é. É complicado. Aí, assim, a gente sabe que dessa época braba aí, você falou de dois fósseis, né, do aquarismo, né? Que é o filtro biológico de fundo, que embora tenha alguns gringos que ainda insistam com ele, eu tinha até esquecido que aquilo existiu. E assim, foi passando um filme na minha cabeça, né? Da quantidade de coisa que evoluiu, né? De lá para cá. Consegue, assim, pensar algumas coisas que você acha que foram muito importantes na evolução do aquarismo, sei lá, de 10, 20 anos para cá? Cara, assim, eu penso que começou a... Assim, o início foi bem ruim mesmo. Mas acho que uns 10 anos para cá, eu acho que quando começaram a surgir os LEDs, né, luminárias de LED, porque antes a gente escutava em LED, mas era aqueles LEDzinhos de placa de circuito, né? Acendia a luzinha, mas eu acho que com a entrada do LED melhorou muito também, porque você tem... Eu acho que com o LED você tem uma eficácia maior, né? Porque antes você usava aquelas HQI, né? Que aquilo lá, nossa, aquilo lá puxava muita luz, esquentava muito. Eu sempre, nos meus aquários plantados, eu sempre optei por solução caseira, né? Porque nossa luminária é cara hoje, imagine naquela época. Não, e o HQI ainda tinha um problema da conta de luz, né? Da conta de luz, esquentava muito. Aí eu usava incandescente, aí poder, graças a Deus, quando começou a surgir aquelas compactas fluorescentes, né? Mas mesmo assim, essas lâmpadas fluorescentes só eram eficazes até 8, 9 meses. Depois mesmo a funcionante tinha que trocar. Né? Então você tinha que ficar anotando lá no calendário lá quando é que você tinha que trocar a lâmpada. Não, e aquela T5 acho que era de 6 meses, que era mais cara e durava menos, né? Aquela fininha, né? Isso aí. Aí tinha que ter o reator, aí, às vezes você comprava um reator melhorzinho, funcionava um bom tempo, anos, mas depois ele pifava, aí eu tava meio sem dinheiro, comprava aquele reator mais barato, aí daqui a pouco a tampa do aquário tava pegando fogo. Aconteceu comigo isso literalmente. Mas acho que essa parte da iluminação melhorou muito. Com a entrada do LED, eu acho que meio que facilitou muito a vida do aquarista. Até mesmo para aqueles que não se interessam por aquário plantado, o LED ajudou muito mesmo. E também novos produtos, né? Naquela época, alga peteca. Pegou a água peteca, vou desmontar tudo, vou esterilizar tudo. Aí você remonta o aquário, daqui a pouco a alga peteca está começando de novo. E aí surgiu o carbono líquido, né, com a promessa de combater a peteca, porque até então, nessa época, você não ouvia falar em... Você ouvia falar em algicida, né, mas é o sida, né, mata tudo. Mata a alga, mata a planta, mata peixe. Não que os algicidas hoje sejam bons, são bons, né? Mas
Se você não souber dosar, faz efeito contrário. E engraçado, aí só pegando uma coisa aqui, eu tenho a impressão de que a alga peteca é uma coisa que foi inventada de uns anos pra cá, porque eu não lembro de alga peteca quando eu era mais novo, cara, não sei. Cara, eu acho que a alga peteca, ela vem... Porque assim, ela não cresce espontaneamente no aquário, ela tem que ter um esporo lá, uma sementinha, né? Então, a alga peteca, ela pode vir na sua rede de fornecimento de água, pode vir na fezes de peixes novos que você comprou na loja, pode vir preso na escama de peixes, entendeu? E ela fica ali inerte. Aí no momento que o ambiente é propício para ela crescer, ela vai embora. Ela vai embora e se você não controlar, depois fica bem, bem difícil mesmo. Até esse meu aquário atual, tem um aquário plantado de 100 litros, eu estava tendo que fazer poda nele toda semana. E eu não estava conseguindo cumprir essa rotina, né? Aí eu pensei assim, vou fazer o seguinte, vou facilitar a minha vida. Aí tirei todas as plantas de crescimento rápido e coloquei plantas de crescimento de médio a lento, né? Equinodorus, Anúbia, Bucephalandra. E o que aconteceu? Alga peteca. Aí tô aí. Cresceu forte. Aí eu tô tratando, tá começando a regredir, mas é assim, ela aparece de um dia para noite, mas para resolver são alguns longos meses aí. Mas estamos na luta. Eu já vi em algum lugar, não sei exatamente aonde, de que a alga peteca seria um tipo de alga de marinho que em algum momento se adaptou à água doce e se espalhou. Eu não acho impossível não, cara. Um dia ainda vou catar algum biólogo para... Eu não fui atrás dessa teoria não, mas eu já li isso em algum lugar, cara, eu não sei. Uhum. O problema é que a peteca, ela é quase uma planta, né? Então, do que a planta gosta, ela gosta também. A diferença é que com luz, sem luz, ela se adapta muito fácil mesmo. É engraçado que ela pega também onde tem mais fluxo, mais correnteza de água, né? Aí, mas também, se o seu aquário não tem uma correnteza legal, também você também não tem uma filtragem legal, né? Então, você combate um problema, mas a solução daquele problema causa um outro problema, né? Então, a gente tem que estar pensando no equilíbrio o tempo todo. É isso aí. Mas é engraçado, por exemplo, você falou de algicida. Hoje em dia você tem muito mais recurso, né? Porque hoje em dia você tem coisa específica para peteca, hoje em dia você tem a questão de fertilização, que daqui a pouco a gente entra nessa parte, que tem muita coisa. Hoje em dia tem muito mais. Eu tenho a impressão de que a gente deu um salto, né? Tem muito mais produto hoje em dia do que antigamente era anti-alga, anti-ictio e ponto, né? Antigamente você não ouvia falar em acelerador biológico, não ouvia falar em carbono líquido, fertilizante, não era, até tinha mais importado, mas não tinha muita acessibilidade também. A parte de filtragem também era muito básico. Você dependia muito do filtro biológico de fundo, né? E mesmo assim a gente não sabia usar corretamente. Mudou muita coisa. Essa parte os suspensos do canister também mudou muito. Acho que naquela época até tinha canister também, mas não era uma coisa muito divulgada e você só conseguia pegar importado, você não via nas lojas, muito, muito difícil, pelo menos nas lojas que eu frequentava, que depois eu saí daqui de Barra Mansa quando mudei para o Rio, aí eu comecei a ver outras lojas que tinham mais recursos, mas assim, os produtos eram muito limitados naquela época e quando você achava, você não tinha condições financeiras para comprar, né? E aquele negócio também, eu vou pagar caro por um produto que eu nem sei se vai funcionar também, porque apesar que naquela época tem internet, o conhecimento ainda era muito restrito ainda naquela época. Aí o pessoal que tá ouvindo aqui, tem um programa, nessa gravação não vai estar ainda, tá?
Mas quando vocês ouvirem essa entrevista, já vai ter um programa que eu falo essa questão dos valores aqui no Brasil e conversa exatamente com isso que o Robson está falando, a questão de acesso a produtos, né? Que a gente viveu uma época de muito tempo, só coisa importada muito cara, demorava a chegar. Depois vocês voltam aí no feed e vocês vão ver, tá? Mas, enfim, já vai estar gravado quando vocês ouvirem isso. Vamos lá, desculpa aí. Vamos lá, segue. Não, tranquilo. Não, e hoje a informação é rica, né? Hoje você tem aí na internet, você acha muita informação. O pessoal que é influencer na área de aquarismo traz muita informação interessante também. Tem os grupos do WhatsApp, o pessoal compartilha bastante conhecimento. Então, hoje, a parte de conhecimento, a facilidade, né, que você tem para estudar, ela é muito grande mesmo. Mas, claro, quanto mais informação tem, mais informação é certa, mas também tem informação errada também. Então, tem que meio que saber filtrar isso aí também. Acaba que você tem que também aplicar no dia a dia e ver o que funciona também, né? Porque, às vezes você começa meio no escuro. Também. Muita gente me pede ajuda, às vezes muito no privado, né? Eu participo muito pouco de grupos, né? Mas no privado eu ajudo muita gente mesmo. E assim, eu procuro passar a experiência que eu vivi e estou vivendo. Né? Às vezes a pessoa concorda, não concorda, mas faz parte disso. Mas eu sempre procuro compartilhar mais o que eu vivi. Às vezes eu posso comentar assim, tem uma novidade nova que apareceu agora, mas eu não testei, mas se você tiver condições, você pode testar. Mas muita coisa que eu passo muitas vezes experiência própria mesmo. Muito erro, né? Não que hoje eu acerte direto, hoje também eu erro também. Mas a gente sempre a importância é sempre estar aprendendo com os próprios erros, né? Porque o aquário, você está ali lidando com vidas, né? Não é simplesmente uma caixa de vidro com os peixinhos e morreu, compra outro, né? Tem que ter... A gente tenta sempre passar da melhor forma possível. E assim, tem muita lição, assim, não quero dar uma de coach não, mas ouvindo você falar, eu pesco várias coisas assim que se aplicam para a vida, né? Da tua experiência. Mas eu queria que você me falasse o que trouxe para sua vida, né? Pro resto dos âmbitos da sua vida profissional, pessoal, essa coisa de você crescer com o aquarismo, a experiência que você teve no aquarismo. Cara, foi paciência. Eu era ainda sou ainda, né? Mais menos. Era muito ansioso, muito impaciente, queria não só no aquarismo, mas para tudo, queria tudo que fosse na hora, tinha que ser na hora ali. Mas no aquarismo eu percebi que você tem que jogar junto com a natureza, né? Você tem que trocar paz com a natureza. E na natureza tudo é lento. Então, você tem que ter paciência, igual no aquário plantado, por exemplo. Muita gente monta um aquário plantado e já quer encher de planta logo, né? Mas é um erro, né? Você tem que plantar aquelas mudinhas pequenininhas que praticamente não aparecem e aguardar aquela evolução, né? Igual algas. A alga, ela aparece de um dia para o outro. Mas para resolver pode levar meses, né? E não existe produto milagroso também para resolver isso. Então acho que eu aprendi foi isso, paciência, saber esperar que vai dar certo. Porque na correria você tenta de tudo e pode ser que nada dê certo. Até para tá indo pro ponto de ônibus lá onde está passando, não vou correr não que daqui a pouco vem outro. Aí você corre, tropeça, cai, se arrebenta e não adiantou nada. Alguma coisa desse tipo. Então aprendi mesmo a ter mais paciência, saber esperar. Não correria muitas vezes não só mais atrapalha do que ajuda. Exatamente. E assim, de modo geral, você hoje em dia tem um trabalho super bacana, né, no aquarismo, assim, né? Então um mercado que cresce muito aqui no Brasil.
Mas em que momento que virou a chave assim, caraca, eu acho que eu vou trabalhar com isso aqui, que de repente percebeu que dava para trabalhar com aquarismo, assim? Cara, isso foi muita coincidência, né? Particularmente, eu gosto muito de aquários grandes, né? Apesar que hoje, para fazer plantado, eu prefiro um aquário menor. Um aquário grande, você gasta muito, o gasto é maior, apesar de ser muito bonito, tem mais espaço para trabalhar, mas o gasto é muito maior. Hoje em dia eu prefiro aquários menores. Mas antes eu gostava de aquário grande, né? Eu já tive plantagens de 500 litros, né? E o meu último plantado maior é o que eu tenho hoje, que eu transformei em jumbo, que é 380 litros mais ou menos. Aí, como eu disse, né, aquário plantado grande é bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas você gasta muito, tem muito mais gasto de iluminação, energia, a filtragem tem que ser mais forte, a utilização de produtos é maior. Então, aí partindo do princípio, aí eu tenho as plantas, eu preciso fertilizar. Aí eu fui buscar no mercado fertilizantes mais em contas, né? Tinha um melhor custo-benefício. Aí eu comprei um fertilizante lá, você nem acha mais esse fertilizante hoje. Mas só que eu usava a dosagem recomendada, não usava uma dosagem maior, justamente para economizar, né? Porque hoje fertilizantes, se encontra fertilizantes mais em conta, mas antes, uns 10 anos atrás, fertilizante estava muito caro ainda. Aí eu passei a usar esses fertilizantes. No começo estava dando certo, mas depois eu estava perdendo planta, mesmo com CO2, iluminação, as plantas estavam melando, e eu vi que era a fertilização, mas assim, não tinha condições financeiras de comprar um fertilizante melhor, né? Aí eu participei de um evento de aquarismo numa cidade vizinha aqui. Aí teve um sorteio de um kit de fertilizantes da Breda. Aí adivinha quem foi sorteado? Eu. Maravilha. Aí acho que era aqueles frascos de 120 ml. Aí eu usei no aquário. Rapaz, foi da água pro vinho. Caramba, que fertilizante bom. Aí eu falei assim, cara, acertei o aquário, né? Agora só vou usar esse fertilizante. Mas só que o aquário é grande, né? O fertilizante em 40 dias acabou. Aí eu vou comprar de novo. Aí eu fui ver o preço, eu falei assim, não, peraí. Deu ruim. Tem alguma coisa errada, né? Assim, não é que o fertilizante era caro, assim, referente aos importados, ele estava num preço bom. A diferença é que não estava bom para o meu bolso. Entendeu? Porque uma coisa é você comprar um produto e ele durar meses. Outra coisa é você ter que comprar aquele produto todo mês, né? Então, deu ruim. Aí eu pensei assim, não, peraí. E se eu fizesse o meu próprio fertilizante? Né? E eu sou analista de sistemas, sou da área de TI, não sou da área de química. Aí eu comecei a estudar. Aí eu pensei assim, a planta precisa de nitrato. Como é que eu gero nitrato quimicamente? A planta precisa de fosfato. Como é que eu sei que nitrogênio, nitrato, que a planta pega o nitrogênio no nitrato, né? Sei que nitrato, fósforo já que se cria no próprio aquário, mas não o suficiente para as plantas, né? Aí eu fui estudando, a planta precisa de potássio, precisa de ferro, precisa de magnésio, precisa de cálcio. Eu fui estudando tudo isso. Aí eu comecei a comprar esses produtos separadamente e começar a criar. Eu comecei a comprar os insumos, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Aí comecei a estudar as fórmulas. E entre erros e acertos, fui testando. Nessa época de não matei nenhum peixe, ainda bem. Mas parece que começou a dar certo.
né? Aí eu fiquei 1 ano e meio usando um fertilizante que eu mesmo tinha fabricado, entendeu? E nem precisava. E assim, as plantas estavam super bem, estavam muito nutridas mesmo. Aí um amigo meu veio aqui em casa, eu tinha comprado uma muda de planta dele. Aí ele veio, mostrei o aquário, aí falei do fertilizante que eu tinha feito. Olha só, eu fiz isso aqui. Até numa garrafinha, sabe essas garrafinhas de água de coco que você compra na beira da praia, de plástico? Então eu estava armazenando nisso, nessa garrafinha, olha só, tal. Dá uma economia muito grande, não sei o quê. Aí ele pegou, levou um pouco, usou no aquário dele também, viu uma diferença grande. Aí ele perguntou para mim, por que você não comercializa isso? Aí eu falei assim, não tenho... Acho que não tenho vocação para isso não. Não, vamos lá, eu te ajudo a vender, espalhar nos grupos, fazer a propaganda, te ajudo. Aí eu pensei bem, tá, vamos arriscar. Se não der certo, fica no 0-0, né? O objetivo que eu queria na época, eu consegui, que foi fabricar meu próprio fertilizante e economizar com isso, porque às vezes com um pouquinho de insumo você fazia litros, né? Aí comecei aí chamei ele para ser sócio, falei assim, então, já que você me incentivou, vamos ser sócio, vamos entrar nessa junta aí. Aí ele topou, fizemos um investimento inicial, e dali começamos, assim, muita propaganda de boca em boca, alguns influencers se interessaram no produto, na divulgação também, e começamos em maio de 2017, fizemos a primeira venda, né? E era esporádica, mas estava feliz da vida, né? E quando entrou a pandemia, parece que o pessoal ficou mais em casa e o pessoal começou a olhar mais para os próprios aquários, né? Já que eu estou em casa, vou dar uma atenção melhor ao aquário aqui. Acho que eles começaram a pesquisar mais e foi quando as vendas começaram mesmo a aumentar e a gente pensou assim, acho que agora a brincadeira ficou séria. E estamos aí, né? Até hoje aí. Sempre tentando melhorar a parte da produção, sempre tentando criar novos produtos. A gente tem poucos produtos ainda, mas não é nem por falta de empenho ou conhecimento, aí é falta de tempo mesmo, né? Porque às vezes vem muita correria, você fica com aquela ideia na cabeça, mas você não tem aquela disponibilidade de executar aquela ideia, de testar, porque a gente cria, né, um produto, a gente tem que testar, a gente testa mesmo nos próprios aquários, para ver se também não vai matar o peixe, né? Um acerto ou outro. Então, assim, desde da ideia que você teve até a comercialização de fato do produto, às vezes leva 1 ano, 2 anos, 3 anos. O acelerador biológico mesmo, foram aí quase 3 anos aí tentando acertar o ponto mesmo direitinho. Estão com outras ideias aí também. Mas é aquela questão, né? O aquarismo me ensinou a ter paciência. Então não adianta correr, vamos ter paciência e na hora certa acontece. Não, e é legal você ter falado, porque assim, eu fui descobrir base flora na pandemia, e foi exatamente isso que você falou. Eu tava com um aquário que era quase high-tech, era um plantadão que eu tinha aqui, que botei uma luminária LED que eu comprei por um preço bom e tal, botei um substrato fértil bonzinho também, e aí foi aí que eu fui descobrir, porque para mim o fertilizante era os da Siquem, era que para mim tipo assim, Flourish e Flourish Excel, eu não sabia a diferença de um para o outro, não sabia nada, né? E aí, pandemia, que eu comecei a focar, ter mais tempo em casa, assim, trabalhando muito, mas você viu, eu estava online mesmo, né? Eu comecei a observar mais e aí foi aí que eu descobri que tinha base flora, eu não conhecia, né? Eu falei, e foi até um lojista que me falou assim, cara,
Esse aqui é a mesma coisa, faz a mesma coisa, é mais em conta, funciona. Foi assim. Foi bem o que você descreveu. Foi um boca a boca. No momento da pandemia que eu falei assim, cara, que abriu, descortinou aquilo para mim, né? Não, aproveitando, né, que já que eu toquei no assunto fertilização, né, eu comecei a descobrir isso, e aí eu vou falar um pouquinho, né? Eu comecei a descobrir fertilização líquida tem pouco tempo, foi mais nessa época de pandemia, porque nos fóruns de aquarismo ali dos anos 2000, mais ou menos, basicamente era o dogma. Você quer ter um plantado, humus de minhoca, laterita com a camada grossa de areia por cima. Eu Coloca falei assim, grossa nisso. Eu falei, tá maluco, eu não vou fazer isso. Eu já sabe, não tinha a menor condição. E eram uns caras muito xiitas que falavam isso. E eu só fui abrir os olhos para fertilização depois que eu vi que tinham outras fórmulas, né? E eu aposto que hoje em dia tem muito aquarista iniciante que fica assim, cara, por onde eu começo? Pô, eu quero ter planta. Aí, pegando a tua experiência, não só de mercado, mas de aquarismo, que dica que você daria de um modo geral para iniciante que quer começar a ter plantado, por exemplo? Assim, não só plantado, né? O aquário em si tem que estudar muito e planejar, né? Porque mesmo que você não pense em ter um aquário plantado, né, um aquário precisa ser compatível com aquelas espécies de peixe que você pretende ter, né? Você não pode montar o aquário e sair colocando peixe, né? Como eu falei lá no início lá, a minha mãe era costureira, né? Qualquer troquinho que ela recebia, vai lá, compra o seu peixinho lá, para de me perturbar, vai lá, compra o seu peixinho. Eu ia feliz da vida, aí pá, pum, morria, né? Então, assim, primeiro é estudar, né? Estudar os conceitos básicos do aquarismo, né? Que vai se aplicar em qualquer aquário que você planeja ter, né? E, né, o planejamento, o que você quer do aquário, né? Quais peixes você gostaria de ter no seu aquário? O que você precisa fazer, né, para manter aquele peixe, né? Porque, por exemplo, muita gente fala assim: o meu aquário tá bom, eu tive um peixe tal por um ano, tive tal peixe, né? Assim, um exemplo genérico, né? Não criticando ninguém, não, porque faz parte isso. Mas você vê ali que aquele peixe que você comprou, a expectativa de vida dele, vamos supor, é 5 anos. Mas ele viveu apenas um ano. Não está correto, né? Faltou alguma coisa ali naquele ambiente que você estava criando ele que reduziu a expectativa de vida dele, né? Então, essa parte tem que planejar, saber quais equipamentos, quais produtos vão ser compatíveis com o seu aquário, vai ser o suficiente. Não começar com um aquário pequeno, começar com um aquário médio, sei lá, 50 litros, 80 litros, 100 litros. Muito grande também não, porque apesar, né, que o aquário, quanto maior é o aquário, mais fácil você se estabilizar, né? Mas a gente tem que pensar também pelo lado financeiro, né? Você está começando agora, você é iniciante. Então, será que vale a pena eu ter um aquário de 300 litros, 500 litros? Porque se você é iniciante, você está planejando, você está estudando, mas uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? E também você estudou, você planejou, você já viu o que você vai comprar, já sabe quais tipos de peixe você vai comprar. Você tem que evitar, né, aquele impulso de fui na loja, gostei desse peixe, vou levar. Não, porque primeiro ponto, às vezes tem alguma novidade na loja, tem um peixe que você, né, você não imaginava que teria naquela loja, mas você quer aquele peixe. Mas será que, entrando naquela questão, você tem um aquário, está estabilizado, tem peixe, mas será que aquele peixe lá ele é compatível com o que você já tem? Tem que dar uma... Ou seja, mesmo quando você tem uma experiência, uma vivência, tem anos de aquarismo, sempre que você vê uma novidade, você tem que se questionar. Essa novidade, esse peixe, ele se adequa ao que eu tenho hoje, né? Igual uma vez, eu sempre achava pangaços um peixe muito lindo, né?
Aí eu fui, vi na loja, comprei, pá, tava tendo um tamanho legal. Aí botei no aquário, pô, feliz da vida, ele nadando, se alimentando, os peixes de boa. Aí tá, aí eu vou lá, tomo um banho, vou voltar, vou dar uma olhada no aquário. Aí tô vendo lá, metade do pangaço dentro da boca do Oscar, e o Oscar morrendo engasgado. Putz, grila, meu Deus. Tem 2 peixes. Numa tacada só, né? Numa tacada só. Aí, ou seja, no meu ponto de vista, o tamanho daquele peixe ele não ia ser devorado com outro peixe, né? Mas sempre não se deixa levar, porque o Oscar ele tem uma abertura muito grande na boca, então ele conseguiu engolir o peixe, né? Mas só que ele acabou engasgando. E eu tentando tirar o peixe, ele tentando regurgitar e não conseguindo, tentando tirar. Acabou que o pangaço morreu e o Oscar morreu depois de uns 2 dias. Caraca. Né? Ele tinha uns 40 centímetros. Então, assim, naquele impulso. Né? E depois eu vi também que de repente, se eu tivesse comprado um outro ciclídeo, de repente até de menor tamanho, né, que o pangaço, ele ia sobreviver, porque o ciclídeo ele tem aquela malícia de defesa, né? O pangaços não. Igual uma vez eu tinha um Frenatus, ele estava com 12 a 13 centímetros, estava lindo ele. E eu tinha comprado um casal de cribenses, eles se reproduziram, nasceram os alevinos e eles sapecaram o Frenatus que eu tinha. Ele defende, eu já tive cria de cribense aqui, defende que é uma beleza. Defende que é uma beleza. E assim, eu pensando assim, eu não imaginava que isso ia acontecer. Né? Um outro erro dentro da experiência que eu tenho, né, que eu cometi, eu não imaginava que um peixe de 7 centímetros ia matar um peixe com quase o dobro do tamanho dele, e o Frenatus que eu tinha, ele era muito territorial, né? Os lábios, de modo geral, né? Eles são bastante. São territoriais. E acabou que, ou seja, a gente ainda comete esses erros ainda, né? Então, mas eu sei que se eu quiser comprar um outro Kibrenz, por exemplo, eu não vou comprar o casal. Vou comprar, de repente, só fêmea ou só macho. De repente, até fêmea, porque fêmea tem uma coloração mais forte que o macho em relação ao Kibrenz, né? Mas, assim, é um exemplo, né? Então, a questão é essa. Sempre você estudar e planejar o básico, né? Feito planejando o básico, agora você vai planejar na parte do plantado. Aí você tem que ver quais plantas você vai querer, se a iluminação que você pretende colocar, a iluminação que você definiu, vai ser compatível com aquelas plantas. Porque o pessoal fala assim, vou começar com plantas low-tech. Esse conceito de planta low-tech e high-tech, ela é certa, mas não é tão certa. Porque toda planta ela precisa do básico, que é iluminação, CO2 e nutrientes. Toda planta precisa disso. Independente se for low-tech, high-tech, toda planta precisa disso. O que define são as quantidades, né, o equilíbrio. Então, algumas plantas precisam desses elementos, mas não tanto. Outras plantas precisam dependem mais desses nutrientes, outros dependem menos, mas mesmo dependendo menos, é porque ela consome menos, mas ela precisa daquilo, né? Então, muitas vezes a pessoa monta um aquário low-tech, aí já que é low-tech, não vou colocar uma iluminação boa, não vou fertilizar, não vou colocar CO2. Pode dar certo, mas pode não dar certo também, e a probabilidade de não dar certo é muito maior, né? Então você sempre tem que estudar, né, esse equilíbrio também, ou seja, você tem que ter em mente, toda planta precisa de CO2, porque é o CO2 que cria as enzimas que transforma aqueles nutrientes em açúcar
para a planta poder se alimentar, digamos, fazer a fotossíntese. Ela precisa de iluminação. A planta não vive no escuro. Não existe planta que vive no escuro. Ela precisa de iluminação. E tem que ser uma iluminação compatível, porque a gente tem que pensar também que a luz ela tem que ser forte o suficiente para quebrar aquela barreira da água também. Porque ela vai enfraquecendo. Né? A água enfraquece. Às vezes a pessoa coloca aquelas tampas de vidro no aquário. Aí aquelas tampas de vidro, ela fica dando aquelas gotículas de água e corta, aí fica embaçado, corta, prejudica também a iluminação. Não, e às vezes mineral dissolvido que evapora a água, faz aquele branquinho ali, e isso ajuda a quebrar também. Isso, fica aquela crosta lá que você tem que passar esponja para poder tirar, e às vezes não sai tudo, né? Fica aquela mancha. Fora também que a tampa, ela atrapalha a troca, ela minimiza a troca gasosa também, que é muito importante para um aquário em geral, não para plantar, mas para qualquer aquário. Aí na parte de fertilização, né? A gente não sabe o que aquela planta está consumindo. Ninguém vai ficar procurando laboratório para fazer testes, para saber o consumo, para ficar gastando uma fortuna. Tem gente até que faz isso, mas a maioria não. Então, na fertilização sempre começa usando a metade que indica o fabricante, X ou Y, né? Porque eu vejo o seguinte, todo produto ele traz os benefícios que promete, né? Então, mas você não sabe como que está o andamento, o consumo do seu aquário. Então sempre começa dosando menos, metade, e vai observando e aumenta se você achar necessidade, né? E como é que você vai achar essa necessidade? No começo que eu falei, você tem que ter um estudo, um planejamento. Você fazendo isso, você consegue ver essas alterações, porque o aquário plantado, ele, na parte do aquarismo, o aquário plantado é o que demanda mais conhecimento, é o aquário mais difícil de se manter, porque ele está em constante mudança 24 horas por dia, né? Diferente do aquário jumbo, do aquário marinho, que ele mantém ele não tem muita modificação no dia a dia, mas o aquário plantado, de manhã ele está de um jeito, à tarde ele está de outro, à noite ele está de outro. Ele está em mudante troca, em constante mudança. Então você tem que estar sempre atento a isso e sempre ter um olhar clínico para você se antecipar a eventuais problemas que podem acontecer no aquário plantado. Né? Então a dica é essa: bastante estudo, planejamento, observação e o principal, paciência. Né? Porque às vezes a pessoa no aquário está com alga, mas a alga é normal no aquário, a alga faz parte do ambiente aquático, né? Isso é indiscutível. Se você pegar um copo de água e botar do lado de fora da sua casa, ele vai ficar verde, né? A alga é normal. Então você tem que ter o equilíbrio, né? Ou seja, o seu aquário vai ter algas, mas ela tá quietinha lá no canto lá, ela está estabilizada, ela está em equilíbrio com o ambiente que você proporcionou ali, entendeu? Às vezes a pessoa se preocupa às vezes a pessoa me procura, o meu aquário está dando água muito no vidro. Mas é só no vidro, tá dando água na planta? Não, na planta não, só no vidro. Então tá de boa, pega o cartão de crédito velho aí que você não usa mais, um raspador próprio aquário, e tira a água do vidro. Pronto, resolveu. Isso é equilíbrio, isso é estabilidade. A alga não está na planta, a alga está no vidro, está nas pedras, está nos enfeites, então é natural, faz parte, não tem que se preocupar com isso, entendeu? E no máximo você de repente regula um pouquinho a luz, ou então faz uma TPA mais caprichada e pronto. Pronto, resolveu. E se daqui uma semana der algo no vidro de novo, limpa de novo, faz parte, né? Faz parte. Esses aquapaisagistas, eles pegam uma escovinha, às vezes uma escovinha de dente, fica limpando a rocha, varrendo a rocha lá o tempo todo lá, entendeu? Faz parte, é normal, porque muita gente se desespera, vê 10 soluções na internet, 10 soluções dadas por 10 pessoas diferentes, e nenhuma funciona, e às vezes funciona, mas você nem sabe o que funcionou também, porque você tentou um monte de coisas. Então aí que entra a paciência, né? Como eu falei, você tem que fazer a natureza jogar do seu lado. Você tem que, como eu gosto muito de assistir as lives do André Longarço, que ele fala muito disso, joga muito pro lado natural, né? Tudo que
que acontece, você consegue resolver de forma natural, sem usar muito produto químico. Os produtos ajudam, sim, ajudam. Mas você tem que entender como a natureza funciona e aplicar isso no seu hobby. Entendeu? Porque vai ser muito mais prazeroso, econômico, e você acaba, sem querer, quando você vê, eu já sou um biólogo formado no aquarismo, entendeu? Entendi. É isso aí. Muito, muito legal essa parte. Ô, Robson, agora sim, uma brincadeirinha aqui pro final, tá? Aí, isso é uma coisa que eu já vi em outros podcasts, acho que se aplica aqui, ainda mais no nosso papo, que é o seguinte: vamos supor que você conseguiu viajar no tempo e encontrou aquele Robson de 12, 13 anos de idade, mas você não pode dar uma aula para ele, você tem que dizer uma frase para ele. Dizer uma frase que senão você volta. Que frase que você diria para aquele Robson que está começando no aquarismo? Paciência, garoto, que tudo vai dar certo. Cara, eu acho que eu diria a mesma coisa para mim, cara. Cara, eu queria aproveitar aqui, eu falei no início que eu não ia lembrar, mas lembrei, tá? Só mais uma vez te agradecer pelo teu tempo aí. Valeu, obrigado. Pra gente, pegar uma manhã aqui, a gente convida a corrida, pegar uma manhã aqui para falar sobre isso, mas foi um papo super legal, acho que vai ter muito insumo pra galera que escuta aqui. É um pessoal que também não tem muito tempo, e às vezes o áudio funciona melhor do que ficar catando vídeo no YouTube e vendo propaganda, clique em sininho, etc. Aí eu queria agradecer pelo teu tempo, e aí se você quiser divulgar o teu trabalho, falar alguma coisa aí do teu trabalho, fica à vontade. Eu sou proprietário da Base Flora, né? A gente está aí uma empresa pequena ainda, mas aos poucos a gente vai conquistando aí o mercado, sempre na humildade, sempre disponível aí para ajudar. Né? O nosso objetivo aqui é ajudar o aquarista a não se frustrar, né? Porque um hobby, ele tem que te dar prazer, ele não pode te dar trabalho, tem que te dar prazer. Então a gente luta para isso, né? Que você tenha, que o hobby seja prazeroso para você, né? Porque hoje em dia a gente liga a TV, só tem notícia ruim, né? No trabalho também é corrido, independente da sua profissão, você tem um trabalho corrido, às vezes é difícil lidar com pessoas, e a gente precisa de uma válvula de escape, né? Então a gente está aí para isso, às vezes para ajudar, né? Independente se a pessoa consome produto X, Y, Z, não importa. A gente está aqui para ajudar, né? A gente ajudando as pessoas a crescerem, a gente cresce também, né? Eu penso dessa forma. Acho que empatia é o trocar compartilhar em conhecimento, fazer essa sinergia. Eu acho que é o que importa. O restante é a consequência. Beleza. Cara, muito obrigado mais uma vez. E aí, pessoal, vai ter agora um bloquinho de considerações finais aí. Espero que vocês tenham curtido essa entrevista. Então, pessoal, queria agradecer aí quem seguiu até aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Robson. Eu achei muito legal o papo, eu conhecia pouco do trabalho dele. Como eu falei ali, eu fui conhecer a Base Flora ali no contexto de pandemia, buscando fertilização, não entendia nada de fertilização. Fui aprendendo com um lojista aqui, outro lojista ali. Foi indicação de gente do mercado para poder chegar no produto dele. Foi ótimo eu ter conhecido ele ali através do Carlos. Ele foi super solícito para poder querer conversar. Não deixa de ser uma forma de mostrar o trabalho dele, né? E assim, eu achei muito importante, e é daí que eu programei isso para logo depois do papo sobre aquarismo é caro, que a gente tem no mercado muita gente que fica muito apegado. Eu conheço muita gente que... não, só serve se for condicionador de água da marca X. Não vou ficar fazendo propaganda. Só serve fertilizante da marca Y. E, cara, tem muita gente boa no mercado
E aqui no mercado nacional, inclusive, está aí o exemplo do Robson, fazendo um bom trabalho, e é um trabalho responsável, um trabalho pegando produto, testando, vendo com outros aquaristas. Acaba sendo, assim, trabalho um pouco de biólogo junto também, né? Tem muita gente séria fazendo produto bom para aquarismo, e foi uma ótima oportunidade eu conseguir bater esse papo com o Robson para tentar mostrar isso para vocês também, para tentar dar uma cara para quem tá ali do outro lado, entendeu? Espero que vocês tenham visto dessa forma. Eu tô com ideias de outras pessoas para entrevistar aqui. Eu quero ajudar a tirar o véu que a gente tem no mercado de mistério, etc e tal. Vamos ver se eu consigo. Eu tô fazendo uns contatos aqui e ali. O problema é conseguir marcar a entrevista, né? Tem um aqui que já falou que topa, mas, pô, só se eu for lá... É uma loja, tá? Só se eu for lá. Pra mim é muito melhor eu fazer pela ferramenta aqui que eu tenho online, mas enfim, vou ver o que eu consigo desenrolar. E, bom, semana que vem não, desculpa. Daqui a 15 dias tem mais episódios. Espero que vocês continuem com a gente aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast.